fazer uma pequena observação com vocês para que vocês não estranhem. Vocês sabem, é claro, que eu sou professora de vocês de matemática e de geografia. Eu queria aproveitar um comecinho agora da aula de geografia e fazer umas pequenas revisões da aula de algumas coisas de matemática. Não é assunto, são revisões, coisas que já foram dadas, tá? Depois que eu terminar essas colocações sobre matemática, eu dou sequência à aula de geografia, combinado? Então vejam, revisão, tá? O primeiro que eu tenho a revisar a vocês são os critérios de divisibilidade. Nós vimos esse assunto, né, agora na segunda unidade, são regras, não são cálculos, em que você vai ter que ler essas regras e tê-las em mente. O que são essas regras? São formas práticas de você saber se aquele número é divisor daquele determinado número dado. Por exemplo, os números para serem divisores por 2 tem que ser par, tá? Isso é a regra. Para ser divisor por 3, a soma dos valores absolutos, ou seja, a soma dos números que for dado, o valor do resultado tem que ser o número que divida por 3. Para ser divisível por 4, você tem que fazer o quê? Os dois últimos números tem que ser o número que se divide por 4. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 e 5. Enquanto para ser divisor por 2 tem que ser par, para ser divisor de 5 tem que terminar em 0 e 5. Por 6 é a mesma coisa, só que mesma coisa do 3. Ele pega a regra do 3 e a regra do 2. A soma dos valores absolutos tem que ser divisível por 3 e também tem que ser um número par. Para ser divisível por 7, né, tem na sequência, e por 10 terminar em zeros. Então, essas regras são importantes serem lidas. Combinado? O próximo que eu tenho a revisar com vocês são os múltiplos. O que são os múltiplos? Múltiplo de um número é o conjunto do resultado da tabuada. 8 vezes nada. 8 vezes 1. 8 vezes 2. 16, viu, gente? 8 vezes 2. 16. 8 vezes 4 e assim por diante. Esses são os múltiplos. Divisores é diferente. Conjunto dos divisores, você vai ter que colocar aqui só os números que podem ser divididos. Por exemplo, começando por 1, né? 4 pode ser por 1, pode. 4 dividido por 2 pode, porque 2 vezes 2 dá 4. E 4 por ele mesmo. Esses são os divisores, tá? Forma fatorada. O que é a forma fatorada? Presta atenção. Eu vou colocar esse aqui, ó. Vamos supor que eu coloque esse. Vamos supor que eu vou querer fatorar duas formas fatoradas e somar os resultados. Esse e esse. Vamos supor, tá? O que é que eu vou fazer? Eu resolvo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Se eu pedisse assim, resolva a forma fatorada e some os resultados, eu resolvo o primeiro, coloco o resultado, resolvo o segundo e junto os dois. Se eu necessitar disso. Mas forma fatorada, lembre que é multiplicando um número pelo outro. Por exemplo, esse vezes esse é um resultado, o resultado vezes o outro, o resultado dele vezes o outro e assim por diante. Isso é forma fatorada. Fatoração. Vejam bem, se vocês forem resolver alguma situação, um problema que tenha dizendo assim, decomponha em forma de divisão sucessiva e tiver escrito assim, fatoração, se tiver escrito assim, fatoração, você vai pegar o número que foi dado e vai fazer isso, ó. Fatorar, vai dividir. 100 dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Isso é fatoração. Depois você sai multiplicando para encontrar o resultado, se for o caso. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 5, 100. Agora, por exemplo, se eu perguntar assim, quantos fatores 2 tem aqui? O que é isso? Cada número desse é um fator. Então, eu tenho 2 fatores 2 e 2 fatores 5. Cada número desse é um fator. Então, se eu precisar saber quantos tem, eu vou ter que contar cada um, tá?
Se eu pedir, se forem iguais, você olha os iguais. Vimos também medidas de tempo. Medidas de tempo, lembrando que são o tempo que a gente viu, ele não tem uma tabela, né? Você tem que lembrar que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora 60 minutos. Quando eu digo assim, se uma pessoa viajou de 7h10 da manhã, foi até a esquina, por volta das 7h10 da manhã, e retornou para casa 40 minutos depois, que hora ela voltou? Se ela saiu de 7h10 e voltou 40 minutos depois, ela voltou a que hora? 7h50, né? Então, esses detalhes a gente tem que tomar cuidado. Quando se pede o MDC, que é máximo divisor comum, você vai ter duas maneiras de fazer. Você vai ter pelo joguinho da velha, que é o de grade, né? E vai ter pelo processo dos divisores. Eu vou falar os dois bem rápido. Pelo processo dos divisores, isso é revisão. Pelo processo dos divisores, você vai colocar aqui. Quais são os números que dividem 40? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Depois, quais são os divisores de 25? Você vai botar quem? 1, todo ele começa por 1, 5 e 25. O que vai acontecer aqui? Eu vou colocar a intersecção dos dois, tá? A intersecção de 40 e de 25. Quem é a intersecção que tem os dois ao mesmo tempo? Então, eu tenho quem aqui? 1 e tenho 5. Quem vai ser o MDC? Aqui. O MDC vai ser, eu não vou escrever aqui não, tá? Mas o MDC aqui vai ser 5. Essa é uma maneira. E a outra é o processo de grade, o joguinho da velha. Vou pegar o maior, colocá-lo na frente, o menor atrás e fazer a divisão sucessiva. Essa daqui, ela pode ser para alguns chatinhos, mas ela acha mais rápida. 40 dividido por 5 vai dar 1. Sobra quanto? 15. Não terminou. Vem para cá, só termina quando 0. 25 dividido para 15 dá 1 de novo. Sobra quanto? 10. Vem para aqui de novo. 15 dividido para 10 dá 1. Sobra quanto? 5. Vem para aqui de novo. E 10 dividido para 5 dá 2. Porque 2 vezes 5, 10 para 10 nada. Quem é o MDC aí? 5. Tá vendo as duas maneiras. Então, se pedir o MDC, quando pede fatoração, é assim. E quando pede MDC, você faz pelo joguinho da velha ou pelo sistema dos divisores, ok? E vimos também, e são algumas revisões, números primos e números compostos. Gente, isso aí eu não tenho nem o que falar. Número primo é aquele que tem como divisor apenas o 1 e ele mesmo. Por exemplo, 5 é um número primo? É. Por quê? O divisor dele é 1 e 5 só. É 1 e ele mesmo. Aí quando eu pergunto 9 que é primo, não. Por quê? Olha os divisores de 9. Eu tenho 1, eu tenho 3 e ele mesmo. Aí você diz, mas tia, por quê? Olha o 3 aqui no meio. Para ser primo, ele tem que ter como divisores apenas o 1, que de todos eles vai ter, e ele mesmo. Primo só tem 1 e ele mesmo. Passou disso, ele já é considerado composto. Tá bom, amores? Então, vejam, foi uma revisão bem rápida, tá? Para que vocês recordem algumas coisas. Tudo isso que eu falei para vocês, estuda bastante, e na próxima vai revisar outras, tá certo? Agora, na aula de geografia, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página, tá, amores? Na página 178. Veja, na página 178, desculpem, antes que eu comece a aula, eu quero colocar para vocês o seguinte. Na sequência, seria uma outra região. Por que eu não dei essa região da sequência que está no livro? Porque eu optei dessas duas que eu coloquei no quadro, são práticas mais fáceis para pegar um pouquinho do tempo, como eu fiz agora, e revisar um pouquinho de matemática no início, tá? Se eu fosse dar a região da sequência, não ia dar tempo.
Entenderam? Na próxima aula eu vou voltar àquele assunto que eu pulei da região. Combinado? Entenderam? Eu quis ganhar tempo para dar revisão de matemática com vocês antes da aula de geografia, tá? Então, hoje vamos ver os limites e as fronteiras. Esse assunto aí ele é bem prático. Ele tem algumas colocações, mas são coisas bem práticas. Primeiro, a diferença de limites e a diferença de fronteiras. Limite é um termo usado para determinar o limite onde termina, por exemplo, um determinado município para outro, um determinado estado para outro, tá? Limite é isso, é dentro do país. Por exemplo, qual o limite da cidade do Recife, né, para começar uma outra? Então, esses limites, eles podem ter como base ou um rio, eles podem ter elementos naturais, ou um rio, ou um morro, ou enfim, coisas naturais. Já os construídos pelos homens são o quê? Aqueles limites que são determinados por quê? Por placas, viadutos, pontes, uma estrada. Por exemplo, um determinado município termina aqui, vem uma estrada no meio, depois daquela estrada já vem outro município, tá? Isso aí é limite. Fronteira é usado para países. Por exemplo, qual é a fronteira do Brasil com outro país? Entre países. O termo fronteira é usado entre países. E limite dentro do próprio país, entre municípios, entre estados, tá? Lembrando que essa parte que nos diz o limite de um lugar para outro pode vir de elementos naturais, tá certo? E de artificiais. O que são os naturais? Eles podem usar como limite um rio. Depois daquele rio, vem outro município, tá? Outro estado, enfim. Já a fronteira, e os artificiais não, é o homem que criou, né? Uma placa para sinalizar um determinado lugar, acabou e vai começar, aquela cidade finalizou para outra, tá? Pode ser uma ponte, uma estrada, como eu falei para vocês, tá certo? Se vocês abrirem na página 179, lá no final vocês têm aí o mapa, um mapazinho, né, de Pernambuco, onde está o estado de Pernambuco no meio e onde você pode ver os limites do estado. Então, você tem aí, tá vendo, os limites, Paraíba, Ceará, Piauí, Bahia, Alagoas, né? Do lado direito, o Oceano Atlântico, certo? Então, ele na página 180, ele exemplifica, vocês podem observar que quando a gente vai viajar para algum lugar, sempre tem alguma placa, né, sinalizando quantos quilômetros, depois vai vir a cidade e tal, enfim, são artificiais. Nós temos aí também, onde ele coloca, quando se trata de fronteiras, ele coloca a questão do uso do passaporte, né? Algumas pessoas pensam que você, não, vou para a China, pega a bolsa, bota nas costas e vai. Não é assim que funciona. Temos os passaportes, né? Tem que ter o visto, né? Tem que ser solicitado, enfim. Ele aí coloca a imagem, a foto da Embaixada dos Estados Unidos, né? Que fica em Brasília, Distrito Federal. Então, tudo é organizado. É diferente de eu sair daqui do meu município para outro, de um estado para outro, tá? De um país para outro, a burocracia é bem diferente. E na página 182, ele mostra aí o mapa, né, do Brasil, especificamente mostrando as fronteiras do Brasil, onde ele apresenta, né, mostra as fronteiras terrestres, tá? O Brasil, ele tem fronteiras com 9 países, porque ele pertence à América do Sul, isso nós já vimos, né? Então, ele tem fronteira com 9 países, tá? Que são Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, o departamento do Camarino francês, que é a Guiana Francesa, né? E tem exceção de não ter com Chile e Equador, tá certo?
Então, ele faz fronteira com 9, e com exceção do Chile e do Equador. Na página 183, vocês vão ver aí 2 mapas pequenininhos, né? Onde ele mostra as divisas entre os estados do Brasil, né? Então, aí ele mostra o quê? Pernambuco, Paraíba, Bahia, né? E outros estados, tá? E o mapinha ao lado já é em relação aos rios, tá? Os rios da região norte do Brasil, tá certo? E a atividade que segue, que vocês irão ver, que são atividades bem práticas. Agora, na página 189, nós temos meios de transporte e de comunicação. É um outro assunto também bem prático, gente. Por isso que eu selecionei esses 2 hoje, por conta da revisão de matemática. Tá vendo por quê? Então, os meios de transporte. Ele aqui nos fala o quê? É claro que hoje nós temos uma tecnologia, uma gama tecnológica muito boa a nosso favor. Coisa que não era feito há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. Nós sabíamos que os aviões que nós temos hoje, os meios de transporte terrestre que nós temos hoje, os navios que nós temos hoje, não eram os mesmos de antigamente. Há muitos anos atrás, as pessoas tinham o hábito de andar a pé, né? Ou então tinham como transporte os animais, né? O cavalo, enfim, né? Tinha os transportes puxados por animais, né? E com o passar do tempo, é claro, tudo que se vai se modificando, tudo que se vai evoluindo, se há necessidade de melhorias, até se chegar ao que temos hoje. Nós temos os transportes aquáticos, aéreos e terrestres. Então, se uma pessoa quer fazer um tour, quer fazer uma viagem por vários lugares, ele tem as opções. Ou ele vai por terra, ou ele vai por mar, ou ele vai pelo céu, né? Tudo por meio da tecnologia muito avançada, tá certo? É claro que você diz que está tão avançado e acontece acidente. Tem falhas, nada é perfeito. Mas hoje o avanço tecnológico com relação aos meios de transporte é bárbaro, né? E os meios de comunicação, que também não ficam atrás. Nós sabemos que os meios de comunicação que se tinha antigamente não são iguais aos de hoje. Hoje, gente, os meios de comunicação estão muito avançados. Para vocês terem ideia, vocês que estão me assistindo em casa, vocês acham que alguns anos atrás isso era possível? Não. Não se havia, né? Quando surgiu o telefone, pouquíssimas pessoas poderiam ter acesso. Só aquelas famílias mais abastadas, ou seja, aquelas famílias mais de recurso financeiro. Né? Hoje em dia, às vezes quando nasce, já está com o celularzinho no bolso. Estou brincando, viu, gente? Mas eu estou falando assim em termos da praticidade, né? Do acesso a. Então, nós temos o quê? Com a evolução dos meios de comunicação, nós hoje temos a internet a nosso favor, né? Para pesquisas. Hoje, diversos tipos de cursos, né? Já são ministrados através da internet. Nossas aulas. Então, hoje a tecnologia ela ajudou muito, né? Nos permitiu a muitas coisas. Nós temos o que? O telefone móvel, né? O fixo, aquele que fica na nossa casa, né? E o móvel, que são nossos celulares, que são de várias marcas, de vários modelos, com vários tipos de recurso, enfim. Então, os meios de comunicação, no Brasil, né? E no mundo, nós os temos através dos satélites, né, gente? Que são responsáveis pela transmissão direta, né? Dos programas de TV, tá? Contatos telefônicos, rádios, computadores, enfim. Então, os satélites são os responsáveis pela transmissão desse meio de comunicação que hoje alguns não vivem mais sem ele, né? Então, são esses conteúdos que abordamos hoje, com relação aos limites e fronteiras e com relação aos meios de transporte e comunicação. Então, prestem atenção. Com relação a limites e fronteiras,
vocês têm a atividade da página. O primeiro, tá? Eu vou colocar aqui o número para você entender. O primeiro assunto, que foi limites e fronteiras, o exercício está na página 84 e vai até a página 84 e vai até a página 88. Esse é referente a limites e fronteiras. E o segundo, que eu acabei de falar, sobre os meios de transporte e comunicação, o exercício está na página 191 e vai até a página... Não, são só essas duas páginas, tá? 191 e 192. Então, vocês vão ter esses dois exercícios para fazer de cada um assunto. Repetindo, eu pulei o primeiro conteúdo, o conteúdo da sequência, porque eu quis dar revisão de matemática. Eu quis aproveitar um momentinho para reforçar mais o assunto de matemática, tá certo? Mas a aula na sequência, geografia. Até a próxima, meus amigos.